Como que faz pra gente ligar uma parede na estrutura metálica de uma casa? Você tem essa dúvida? É disso que a gente vai falar hoje. Oiê! Bem-vindo a mais um vídeo da ArcSteel. Eu sou a Edna Dias, arquiteta e especialista em casas com estrutura metálica. Sabe que uma das coisas que eu mais gosto de usar a estrutura metálica é a flexibilidade que ela me dá em relação ao tipo de fechamento de parede que eu posso ter junto com ela. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal explicando sobre isso. Portanto, uma casa de estrutura metálica pode sim ter um fechamento de tijolos. É errado dizer que, não confio nessa história de estrutura metálica, porque não tem tijolo, eu não confio. Porque uma casa com estrutura metálica pode sim ter tijolos na parede. Mas também pode ter o fechamento com outros sistemas, tá? Pode ter com steel framing, madeira, bloco de concreto, EPS e tantos outros materiais que estão disponíveis no mercado para fazer fechamento, ou seja, para fazer paredes de fechamento. Mas hoje eu vou trazer aqui a ligação com o material mais básico, digamos assim, que é a ligação da estrutura metálica com a parede de bloco cerâmico de 6 furos. E eu acho que gera muita dúvida essa mistura de materiais, porque usualmente a gente não vê, né? Inclusive, eu venho há um tempo já tentando desvincular esse conceito que a maioria das pessoas no Brasil ainda tem de que a estrutura metálica é a mesma coisa que o steel framing. E a gente já sabe que não é. Mas se você ainda tem dúvida sobre isso, clica que eu fiz um vídeo só explicando essas diferenças, tá? A pergunta que eu vim responder aqui hoje é: como que eu conecto, como que eu ligo a minha estrutura metálica na minha parede de alvenaria, de bloco cerâmico? Primeiro, você precisa entender que não existe só uma única solução, tá? Existem várias soluções, vários fatores vão determinar a definição dessa solução. Eu vou trazer aqui uma que para nós funciona muito bem por algumas questões como facilidade na obra, encontrar um material de forma rápida, facilidade de instalação, simplificar a vida na hora da execução, mas tem outras formas também, tá? Quem define geralmente esse tipo de ligação da parede com a estrutura metálica são os projetistas, tá? O arquiteto, o engenheiro que calculou a estrutura, o arquiteto que está executando, fazendo o projeto executivo da tua casa, geralmente eles que definem esse tipo de conexão a ser usado. Mas hoje eu vou trazer aqui, ou você mesmo talvez, né, possa dar pitacos, por que não? Eu sou muito a favor, sim, do dono da casa ser um agente atuante no processo de projeto e execução. Se você acompanha nosso conteúdo, você vai estar super por dentro de como utilizar a estrutura metálica na tua casa. Então, assistindo esse vídeo, você pode sim encaminhar para os teus projetistas, ou você assimilar esse conteúdo, chegar lá e dar uns pitacos. Falar, olha, eu vi que eles fazem assim, vamos usar no meu projeto? Eu acho que assim vai funcionar bem. E até para você dar umas incertas na obra de vez em quando, afinal de contas, o investimento e a casa são seus. Eita, para aquela câmera. Tudo bem. O que eu gravei aqui não tá perdido. O fato é que para você discutir como que você vai conectar a tua parede com o teu pilar, com a tua viga, na tua obra, você precisa já ter definido algumas coisas. Duas delas muito importantes, que são tipo de parede e a altura do pé direito. Isso é informação fundamental para a gente poder definir o tipo de ligação entre a estrutura e a parede. Para o nosso exemplo aqui, eu vou utilizar tipo de parede em alvenaria, como eu já falei, com bloco cerâmico, aquele padrãozinho que tem 9 por 14 por 19. Por que que eu escolhi ele? Porque no geral ele tende a ser, claro que tem vários fatores a ser levado em conta, mas no geral ele tende a ser um produto acessível para a maioria das pessoas no nosso país, tá? Tanto em encontro na minha região, quanto em encontro e posso pagar por ele na minha região. A aparência final da nossa parede é essa que você tá vendo na foto, tá? É o encontro de uma estrutura metálica aparente com uma parede de alvenaria. Essa parede de alvenaria que a gente está falando agora, ela tem algumas funções que ela precisa cumprir. Ela precisa ser resistente à umidade, ela precisa ser resistente ao vento e ela precisa isolar térmica e acusticamente os ambientes internos do lado externo da tua casa. Essa alvenaria, portanto, a gente chama de alvenaria de vedação. Ela não tem função estrutural. Tenha isso bem claro. Ligá-la à estrutura metálica, como eu já disse, depende de alguns fatores. Um deles é o vão que você precisa vencer. Eu vou fixar aqui um vão entre pilares
a gente já aprendeu o conceito de pilar e viga. Tem um vídeo falando só disso. Mas o vão entre pilares vai ser 6 metros. Quem acompanha o nosso conteúdo sabe que 6 metros é quase que um número mágico quando se fala em estrutura metálica. Então vamos estipular esse vão aí de 6 metros, tá? E uma altura de 3 metros. Essa altura pra frente vocês vão entender por que é importante definir. Mas Edna, então essa conexão varia? Sim, essa conexão varia. Se eu tenho uma distância muito menor entre os meus pilares por qualquer motivo, ali naquela distância você pode sim conversar com o teu projetista para talvez deixar apenas como conexão entre a parede e os pilares o próprio chapisco, a argamassa que a gente já faz a parede é suficiente. Nesse caso, que eu tenho um vão de 6 metros, que a gente sabe que é um vão mágico, a gente vai ter sim que prever algum tipo de conexão que vai ligar os pilares na parede. E essa conexão nós chamamos de ferro-cabelo. Tem vários modelos de ferro-cabelo, mas aqui a gente vai orientar vocês a fazer esse, que é um vergalhão dobrado. Um vergalhão CA50 dobrado, ele tem quase um formato retangular, tá? Só não é um retângulo porque os cantos são arredondados. Então talvez ele seja um retângulo com os cantos arredondados. Anota aí desse jeito que tá sucesso. Ele tem de medida 43 por 7 pelos 6,3 milímetros da espessura da bitola do vergalhão, tá? Esse é um exemplo. Ele podia ser maior, podia ser menor. A eficiência dessa ligação tem a ver também com o material que você está utilizando na tua parede de alvenaria. Nessa minha parede, por exemplo, eu tenho 6 metros por 3 metros de altura. Eu não posso ter uma base da minha parede menor que 12 centímetros. A grosso modo, isso tem a ver com o índice de esbelteza de uma parede. Pode pegar a altura dela e dividir pela largura da tua base. O resultado tem que dar menor ou igual que 27. Se você tentar fazer isso com o nosso bloco cerâmico escolhido, então você vai dividir a altura pela base de 9 centímetros, eu apoiaria todos os blocos com a base mais estreita embaixo e assim renderia bem mais. Eu tenho um índice de 33,33, acima do 27 permitido. Então eu vou virar esse bloco e apoiar a base de 14. Com isso, vai dar aí o índice de 21,42, menor do que o 27, que é o índice de esbelteza mínimo para paredes externas. Então entendam, o que a gente está fazendo não é a maneira mais econômica, não é o tipo de parede mais econômico, e é por isso que a gente fala tanto que pequenas decisões arquitetônicas podem sim levar você até um projeto mais caro sem você entender ao certo como que isso está acontecendo. Por que a parede do vizinho ele conseguiu fazer com menos blocos e por que a minha parede não? Das duas uma, ou o vizinho fez uma decisão mais econômica ou fez errado. Mas fato é que você precisa estar consciente daquilo que você pode usar na tua casa. Eu vou terminar só esse raciocínio do bloco para fazer a conta de quanto que seria a economia. Se você pudesse usar ele com a menor base apoiada, quanto custaria? E usando com a maior base apoiada, quanto custaria? Acompanhe comigo, por favor. Vamos enxergar então aqui uma parede de frente, onde eu estou delimitando um espaço de 1 metro por 1 metro. Ou seja, 1 metro quadrado, tá? Vamos começar a apoiar os blocos cerâmicos aqui com a face de 14 apoiada na minha laje. E a altura vai ser 9. Eu vou usar por fiada, nesse caso aqui de 1 metro quadrado, 5 blocos. Na segunda fiada, mais 5 blocos. Contando esses meios, né? Eu contei um bloco somando esses dois meios. Mais uma fiada, outra, e assim a gente termina. O total aqui deu 50 blocos por metro quadrado. Vamos fazer a mesma coisa agora, só que apoiando a base de 9 centímetros na minha laje. E com isso, a altura do meu bloco vai ser 14. Tenho mesmo 1 metro quadrado, eu apoiei 1, 2, 3, 4, 5. Claro, é a mesma quantidade que o outro bloco, porque ele tem 19 de comprimento e isso a gente não alterou. Na segunda fiada eu também vou ter, então, 5 blocos, né? Cada meinho desse eu somei e deu 1. Vamos mais 2 fiadas e a gente terminou. E com isso eu gastei só 35 blocos por metro quadrado. Então, na primeira configuração, apoiando a base de 14 centímetros, eu gastei 50 blocos por metro quadrado. Na segunda configuração, se eu pudesse apoiar os 9 centímetros na minha parede como base, eu gastaria 35 blocos por metro quadrado. Então, na minha parede de exemplo, quantos blocos eu vou gastar? Eu tenho 6 metros de comprimento por 3 metros de altura. Isso me dá 18 metros quadrados de parede. Usando o bloco apoiando a face de 14 centímetros, eu tenho 18 vezes 50, 900 blocos.
Se eu pudesse, eu não posso, tá? Mas se eu pudesse apoiar a minha face mais estreita de 9 centímetros, eu estaria usando 630 blocos. Agora, quanto que isso dá em dinheiro, Zedna? Quanto que isso me custa? Veja aí, a gente está em dezembro de 2021. Então, esse preço é dezembro de 2021. Eu digitei bloco cerâmico 6 furos, 9 por 14 por 19 na internet e achei esse preço aí. Era um dos mais baratos. Quanto mais caro o bloco, maior vai ser a minha diferença de dinheiros aqui, você concorda? Nesse caso, a parede apoiando do jeito que eu vou ter que fazer a maior medida, que é o de 14 centímetros, eu vou gastar R$531. Se eu pudesse apoiar a minha base mais estreita de 9 centímetros, eu gastaria R$371,70. Essa é a diferença de uma parede feita com uma forma de apoiar o bloco para outra parede feita com outra forma de apoiar o bloco. Retomando aqui então para nossa questão de como ligar essa parede na minha estrutura metálica, agora vocês já entenderam que eu estou apoiando a base de 14 centímetros do meu bloco, certo? Esse elemento de ligação que a gente está chamando de ferro-cabelo, ele precisa ser soldado a cada 2 fiadas. Então vai acontecer assim, 2 fiadas, ferro-cabelo, 2 fiadas, ferro-cabelo. Ambos os lados dos meus pilares, entendeu? Aonde eu tenho que encostar a parede no pilar vai ter que ter ferro-cabelo. Mas aí você pode estar se perguntando se essa ligação é uma ligação resistente, que aparentemente a gente tem a impressão que a estrutura metálica é lisa, né? E o tijolo pode escapar, e só com esses ferrinhos aí soldados, será que vai fazer alguma diferença? E eu vou te responder que cada um desses ferros-cabelo resiste a 540 quilos. Vejam, eu tenho 14 de um lado e 14 de um outro. Ou seja, a tua parede fica muito bem conectada no teu pilar e é segura. Depois dessa parede erguida, gente, é só você rebocar do jeito usual. Chapisco, emboço, reboco. E a soma dessas 3 camadas deve ter no máximo 1,5 centímetros, tá? É bem pequena mesmo. Aquela não é para fazer não. Eu imagino que vão surgir mais dúvidas, que você vai querer saber outras formas de parede ou outras conexões ou outros sistemas, então comenta aqui embaixo que dúvida que ficou em aberto, mas por hoje é isso, eu espero que a gente tenha te ajudado com esse vídeo. Se inscreve no nosso canal, compartilha com quem você sabe que está pensando em construir. Compartilha, gente, com todo mundo, entendeu? Porque muita gente não sabe que dá para construir a sua casa com estrutura metálica. A gente se vê no próximo e até!